Olá, olá pessoal, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Pública Educacional. É sempre uma alegria, um prazer estar com vocês aqui. E você que nos acompanha sabe qual é o nosso objetivo, o objetivo da Pública Educacional, que é compartilhar a legislação educacional de uma maneira clara, objetiva, para que você, profissional da educação, possa colocar em prática esses ensinamentos. Então, se você é um profissional da educação, já nos acompanha, seja muito bem-vindo. Aos colegas advogados, nós temos aqui, dentre os nossos seguidores e alunos da Pública Educacional, vários colegas advogados também, que sempre acompanham os nossos conteúdos. Então, também sejam todos muito bem-vindos a essa live. Vocês que querem se aprofundar aí na área do direito educacional, da legislação educacional, sejam todos bem-vindos. E o tema da nossa live hoje é a nova lei de valorização dos profissionais da educação. A Lei Federal 14.817, do dia 16 de janeiro de 2024, que foi publicada, é o tema central, então, desta nossa live de hoje. Enquanto o pessoal não chega, eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem aqui, na setinha e no aviãozinho, compartilhassem o link dessa live com mais 5 amigos, com mais 5 profissionais da educação que gostam também de conhecer a legislação educacional. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, todo mundo dando boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Quem é nosso aluno aqui da Pública Educacional, manda um alô aí também. E vamos lá. Tá? Para quem ainda não me conhece, quem é novo aqui no canal da Pública Educacional, eu sou a Sarita, sou advogada e especialista na área de legislação educacional. Trabalho aí há mais de 15 anos prestando consultorias para as prefeituras, para os municípios na área da educação, na área de legislação educacional. Então a minha expertise é toda na área aí da educação básica pública. Então eu trabalho há muitos anos com esse público de profissionais da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Então eu tenho a honra, o prazer de conhecer a realidade de vários sistemas de ensino. Então é sempre muito bom, muito gratificante ter também essa oportunidade de trocar experiências com vocês, profissionais aí de vários cantos do Brasil. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o tema da nossa live, como eu disse aqui para vocês, é a Lei Federal 14.817, do dia 16 de janeiro de 2024. Ou seja, há cerca de um mês, nós tivemos a publicação de uma nova lei, uma lei que entrou aí em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, falando de um tema tão importante que é a valorização do profissional da educação. E, eu pelo menos não tinha conhecimento do andamento dessa lei, e fui surpreendida, então, com essa nova legislação e acredito que vocês também, tá? Porque esse tema da valorização dos profissionais da educação não é um tema novo, muito embora seja atual, diante da publicação dessa nova legislação. Então, nós temos em vigor aí essa nova lei. Porém, já é um tema que há muitos anos vem sendo discutido e vem sendo regulamentado em outras leis. Então, por que eu escolhi esse tema da nossa live? Primeiro, por conta da edição dessa nova lei, da Lei 14.817, agora do dia 16 de janeiro de 2024, e também porque, como eu trabalho na área da educação há muitos anos, prestando aí consultoria para os sistemas de ensino, eu vejo que uma das principais dificuldades enfrentadas principalmente pelos sistemas de ensino dos municípios é a questão da valorização do profissional da educação. Como valorizar, como estimular o profissional da educação para que o trabalho desse profissional reflita na qualidade da educação. A gente não pode, é uma questão indiscutível que a qualidade do ensino público do nosso país está intimamente ligada aos profissionais que trabalham na educação, tá? E se a gente pensar aí que no nosso país nós temos aí mais de 5.000 municípios, nós podemos dizer que temos mais de 5.000 sistemas de ensino, tá? Que são os sistemas de ensino dos municípios, municipais, que abrangem aí principalmente a educação infantil, a rede de educação infantil
e de ensino fundamental. E além disso, nós temos os estados membros aí do nosso país, 26 estados, mais o Distrito Federal, que tem ali as suas redes estaduais também, que envolvem basicamente o ensino fundamental e o ensino médio, tá? E por que eu tô fazendo essa colocação inicial em relação a esses profissionais, a esses sistemas de ensino que são responsáveis aí pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio? Porque a lei que foi publicada, a Lei Federal 14.817, ela se refere aos profissionais que trabalham na educação básica pública. Então, esse é um dos pontos que nós veremos aqui hoje, tá? E também, se a gente for pensar aí que temos todos esses sistemas de ensino, nós temos que considerar que 80%, segundo os dados aí que nós temos do INEP, 80% dos profissionais da educação são profissionais das redes públicas. Então, por isso que é importante a gente pensar um pouquinho, refletir um pouco nessa quantidade de sistemas de ensino que nós temos no nosso país. Por quê? Porque se nós temos todas essas redes de ensino, municipais e estaduais, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio, nós temos profissionais da educação trabalhando nessas redes, tá? E falando especificamente de professores, que são os dados que nós temos, 80% dos professores do nosso país, ou seja, dos mais de 2 milhões de profissionais do magistério que nós temos, cerca de 1.700.000 são professores, são docentes das redes públicas, ou seja, 80% aí dos profissionais, dos professores, são professores das redes públicas de ensino, ou seja, são os profissionais a que se refere a nova Lei 14.817, de 26 de janeiro de 2024. Portanto, essa legislação foi feita para vocês, profissionais da rede pública. Então, nós já podemos aí concluir que, primeiramente, essa legislação não se refere aos profissionais da rede privada, tá? É uma legislação exclusivamente destinada à valorização dos profissionais da rede pública e também não se refere aos profissionais que trabalham no ensino superior, somente aos profissionais da educação básica, ou seja, que estão ali trabalhando na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, ok? E aí, é importante pontuar isso, por quê? Porque dessa denominação e dessa classificação, inclusive, de profissionais da educação escolar para fins de análise dessa nova lei, nós temos outros desmembramentos aqui que eu vou falar para vocês, inclusive em relação à própria lei do Fundeb, que traz aquela questão de quem são os profissionais da educação escolar que podem entrar na parcela dos 70%, tá? Então fiquem aqui que eu vou falar desse assunto com vocês, ok? E também, pessoal, lembrando que no final da live eu tenho uma surpresa para vocês, eu tenho um convite para fazer para vocês, então fiquem aqui até o final e, se puderem, vão compartilhando aí com os colegas, com os outros profissionais da educação. Então vamos lá, começando então por essa lei, falando aí especificamente da nova lei, que é importante saber que ela fala da questão da valorização dos profissionais da educação escolar pública, portanto, excluímos aqui os profissionais que trabalham nas redes privadas e os profissionais que trabalham no ensino superior, mas ela é uma legislação que não trata de um assunto novo, já que o princípio da valorização do profissional da educação escolar já está previsto desde a nossa Constituição Federal, que é de 1988. Justamente esta lei, no seu artigo 1º, vem disciplinar, vem regulamentar um mandamento constitucional, que é justamente o inciso 5 do artigo 206 da Constituição Federal. Então, lá no primeiro artigo da nova lei, da Lei 14.817, ela já diz que essa valorização do profissional da educação está sendo regulamentada com base no artigo 206, inciso 5 da Constituição Federal, que é um artigo que fala sobre os princípios do ensino no nosso país, tá? Então, lá no artigo 206, tá dito o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí vem a questão da igualdade de condições para acesso e permanência, a liberdade de aprender e ensinar, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a gratuidade do ensino público e também, no inciso 5, a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei
planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso de provas e títulos aos das redes públicas, tá? Então, essa lei, essa nova lei, vem regulamentar esse princípio da educação pública do nosso país, que é a valorização do profissional da educação através de planos de carreira. Mas não é só isso, tá? Nós veremos aqui nessa live de hoje que a legislação, a Lei 14.817 de 2024, ela fundamenta essa valorização em basicamente 3 pilares, tá? Então eu vou passar já para vocês. Então, não é uma novidade, muito embora nós vamos ver que ela trouxe alguns argumentos a mais, ela destrinchou, digamos assim, a legislação que nós já tínhamos. A questão do plano de carreira, da valorização dos profissionais da educação, nós temos também previstos em outras normas, como no Plano Nacional de Educação, a própria legislação que regulamenta o Fundeb, sempre vem, mesmo quando atualizada, vem falando dessa questão da valorização do profissional através de planos de carreira. Enfim, nós temos aí outras legislações, mas ela traz um pouco mais de subsídios para a gente em relação a essa forma de valorização dos profissionais, ok? Bom, então é uma lei que está vigente desde o mês passado, desde janeiro, e é uma legislação que traz uma nova classificação sobre quem são os profissionais da educação escolar. Então, lá no artigo 2º, e aí eu já entro na polêmica aqui em relação a legislação do Fundeb, inclusive eu deixei uma caixinha de perguntas aqui há uns dias, na semana passada, no final da semana passada, quando eu anunciei que nós teríamos a live, deixei uma caixinha de perguntas e nos mandaram questionamentos em relação a isso. Sarita, com essa nova lei, em razão dela trazer uma denominação de quem são os profissionais da educação escolar, que têm direito a essa valorização profissional, como que fica a questão do Fundeb, lá dos 70% do Fundeb para fins de remuneração, de utilização do recurso do Fundeb? Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, o que a gente precisa saber? Essa nova lei, ela trouxe diretrizes para valorização dos profissionais da educação e ela trouxe uma denominação própria lá no artigo 2º de quem são esses profissionais. Eu vou ler aqui para vocês. Profissionais da educação escolar básica pública são aqueles que, detentores da formação requerida em lei, exercem a função de docência ou funções de suporte pedagógico à docência, isto é, direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacionais, que são os chamados pessoal de suporte pedagógico. Quem acompanha aqui a gente na pública ou que já conhece um pouco mais a legislação educacional sabe que esse pessoal compõe e são chamados também, né, de pessoal de suporte pedagógico à docência. Ou ainda, e aí vem a questão aqui da polêmica, da questão mais interessante dessa definição sobre quem são os profissionais da educação escolar básica pública, ou ainda as funções de suporte técnico e administrativo que requeiram formação técnica ou superior em área pedagógica ou afim. Então vem aí a grande questão. Profissional do magistério, a gente sabe que são os professores e o pessoal do suporte pedagógico, que são aqueles que devem ter a formação para o magistério, seja em nível médio ou superior. Porém, a grande polêmica, grande discussão sempre foi de incluir os demais profissionais que trabalham na educação escolar pública, que são os chamados profissionais de apoio escolar. São aquelas pessoas que exercem esse apoio técnico e administrativo, operacional. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha na alimentação escolar, os motoristas de transporte escolar, o pessoal que oferece o apoio administrativo nas escolas, quem faz a limpeza, quem dá auxílio ali aos professores, os profissionais de apoio, que dá apoio aos alunos e aos professores, enfim, todos aqueles outros profissionais para os quais não se exige necessariamente a formação na área da pedagogia ou qualquer formação pedagógica, tá? Até então, nós tínhamos essa discussão em relação a esses profissionais por conta da legislação do Fundeb. E aí eu vou entrar aqui na discussão vou falar um pouquinho em relação a essa discussão sobre os profissionais da educação em relação à legislação do Fundeb.
que aconteceu? Quem acompanhou ali a publicação da nova lei do Fundeb, que é a Lei 14.113 de 2020, viu que antes, para fins de remuneração dos profissionais da educação, ali para a utilização dos recursos do Fundeb, nós tínhamos no Fundeb anterior, no Fundeb temporário, a obrigação de usar 60% dos recursos do Fundeb para a remuneração do pessoal do magistério, tá? Então, quem era pessoal do magistério que tinha direito de entrar ali na parcela dos 60%? Professores e o pessoal do suporte pedagógico, diretor de escola, coordenador pedagógico, supervisores de ensino, ou seja, aqueles profissionais que tinham que ter a pedagogia ou um curso de licenciatura na área docente para exercer essa função. Com a nova legislação do Fundeb, que é a Lei 14.113 de 2020, nós tivemos uma mudança, uma alteração ali nessa composição. Então, de 60% passou-se para 70% dos recursos do Fundeb, que devem ser utilizados na remuneração do pessoal. E aí nós tivemos essa mudança, que a legislação mudou de profissionais do magistério para profissionais da educação escolar, abrangendo. E aí gerou-se a grande dúvida, abrangendo os demais profissionais da educação, os chamados profissionais de apoio escolar. Porém, quando a lei do Fundeb foi publicada, lá no final de 2020, ela também exigia, assim como está exigindo a lei 14.817, que para ser considerado profissional ali de apoio técnico, eles usam, né, profissional de suporte técnico ou administrativo, que esse pessoal tivesse alguma formação técnica ou pedagógica na área, tá? E aí gerou-se uma grande discussão, porque a maioria dos profissionais, quem trabalha já na educação, você profissional que está assistindo a gente aqui agora, sabe que nós não temos à disposição cursos técnicos com formação técnica ou pedagógica para várias áreas da educação. Então, por exemplo, para ser motorista de transporte escolar, para fazer um trabalho operacional administrativo nas secretarias, ou a própria questão da alimentação escolar. Existem até alguns cursos, mas esses cursos não são disponibilizados à população. São pouquíssimas opções de cursos que nós temos. Então, a maioria desses profissionais de apoio escolar, a esses profissionais não foi oferecida uma formação técnica ou pedagógica. Então, se a gente olhar para a realidade das nossas escolas, das redes públicas de ensino, esses profissionais nem mesmo foi exigida essa formação técnica ou pedagógica para ocupar os cargos que atualmente ocupam, tá? Então vejam que até mesmo por conta da inexistência de cursos, nós não temos à disposição desse pessoal, dessa população, cursos que sejam realmente compatíveis com essas formações, tá? Então, gerou-se uma grande polêmica ali quando foi publicada a legislação do Fundeb. Por quê? Ela ampliou de 60% para 70% a possibilidade, a vinculação, a obrigação de utilizar os recursos do Fundeb para pagar pessoal, mas ela exigia que para esse pessoal de apoio técnico, administrativo ou operacional, que eles tivessem que ter uma formação técnica ou pedagógica para serem incluídos na parcela dos 70%. E aí, o que aconteceu? Um ano depois, quando a gente já estava ali na vigência do novo Fundeb, quase um ano depois, houve uma alteração na lei do Fundeb, na lei 14.113 de 2020, por uma nova lei, a lei 14.276 de 2021, alterou ali a legislação do Fundeb, alterou o artigo 26, vou até ler aqui para vocês, parágrafo 1º, inciso 2 dessa lei do Fundeb, para dizer que basta que esses profissionais estivessem em efetivo exercício na área da educação para que sejam considerados profissionais da educação, ou seja, o pessoal do apoio técnico, administrativo ou operacional, tá, pessoal? Não precisa, então, que eles tenham nenhum tipo de formação técnica ou pedagógica, até mesmo porque, na grande maioria aí das legislações que criaram esses cargos, foi exigida provavelmente ou ensino fundamental ou ensino médio normal para que eles ocupassem essas funções, ok? Então, hoje, pela nova legislação do Fundeb, a lei que está vigente,
nós podemos incluir na parcela dos 70% para fins de remuneração, de utilização dos 70%, inclusive para fins de pagamento do bônus, tá? Que a legislação do Fundeb também foi alterada para garantir a possibilidade de pagamento do bônus. Nós podemos considerar que são profissionais da educação, os docentes, o pessoal do suporte pedagógico, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, orientadores, supervisores de ensino, e também todos os demais profissionais de apoio escolar que prestam ali apoio administrativo, técnico ou operacional, desde que estejam em efetivo exercício na educação básica pública, ok? Então, Sarita, e aí vem a grande dúvida, que foi o que me mandaram aqui na caixinha de perguntas. Sarita, então essa nova lei, a Lei 14.817, que não considera todos os profissionais ali de apoio escolar como profissionais da educação escolar, mas apenas aqueles que têm alguma formação técnica ou pedagógica, essa nova legislação traz algum prejuízo em relação aos 70% do Fundeb? E a minha resposta é não, tá? Por quê? Embora essa lei federal também seja uma lei federal, a lei do Fundeb é uma lei federal, essa lei 14.817 também é uma legislação federal, então elas estão ali no mesmo patamar. E muito embora essa lei seja mais recente, a legislação do Fundeb é uma lei específica, ela é uma lei especial. E por ela estar regulamentando algo que é específico, um recurso público que é específico, continua valendo para fins de Fundeb aquela denominação, aquela classificação de profissional da educação que a gente conhece lá na lei do Fundeb, tá? Na lei 14.113 de 2020. Então, no meu entendimento, na minha interpretação, muito embora essa lei nova restrinja novamente quem são os profissionais da educação escolar básica pública para fins de pagamento e utilização dos recursos do Fundeb, não há qualquer alteração, tá? Continua estando em vigor e havendo a possibilidade desses profissionais, de todos os profissionais que trabalham na educação escolar pública, de serem remunerados com a parcela de 70%. O requisito, então, é estar em efetivo na educação básica pública. O pessoal das secretarias de educação, das escolas, o pessoal que faz a limpeza, o pessoal do transporte escolar, os inspetores de alunos, cuidadores ali dos intervalos de aulas, o pessoal que trabalha na área de alimentação, as merendeiras, enfim, todos esse pessoal continuam podendo ser remunerados com a parcela de 70%. Então vejam, pessoal, que na minha opinião houve aí uma edição de uma nova lei que na verdade não considerou ali a existência de uma legislação tão importante que é a legislação do Fundeb, tá? O que a gente percebe que na verdade é comum isso no nosso país, a edição é até comum, a edição de leis que conflitam umas com as outras. Parece que cada legislação, enfim, é feito dessa forma. Para fins de edição de uma nova lei, parece que não se considera ali um estudo da legislação que já é existente. Então, acontecem, vez ou outra, essas contrariedades, ok? Mas, como eu disse para vocês, do ponto de vista legal, eu entendo que não há qualquer interferência em relação à legislação do Fundeb, bom? Mas, seguindo então aqui a nossa live de hoje, espero que tenha esclarecido essa questão do Fundeb para vocês. Seguindo, então, o que diz mais a Lei 14.817, de 16 de janeiro de 2024. Lá no artigo 3º, ela vai nos trazer, então, informações sobre essa valorização. A valorização dos profissionais da educação escolar básica pública contemplará, e aí vem, por isso que eu disse para vocês, que são praticamente três premissas. Inciso 1º do artigo 3º. Planos de carreira que estimulem o desenvolvimento, o desempenho e o desenvolvimento dos profissionais em benefício da qualidade da educação escolar. A formação continuada que promova a permanente atualização dos profissionais. E 3, condições de trabalho que favoreçam o sucesso do processo educativo, assegurando o respeito à dignidade profissional e pessoal dos educadores, tá? Então vejam que essa nova lei, ela nos traz como princípio aí da valorização dos profissionais da educação escolar básica pública esses 3 pilares, tá?
Primeiro, que esse profissional, ele tenha um bom plano de carreira, um plano de carreira que realmente estimule o seu desenvolvimento profissional. Segundo, que ele seja capacitado em serviço para que constantemente esteja atualizado e isso reflita na qualidade da educação. E ainda que esse profissional tenha condições adequadas de trabalho. Tá? Então não basta você oferecer ali para o profissional um bom salário ou uma boa expectativa de crescimento profissional, sem você oferecer para ele no dia a dia profissional atualização em serviço e também condições de desenvolver um bom trabalho, condições de ter um ambiente saudável, ok? E agora eu vou dar uma repassada com vocês nesses 3 pilares que constam na lei. Então, a lei, ela também nos traz algumas informações a mais em relação a essa questão. Começando pelo plano de carreira, tá lá no artigo 4º da lei. Os planos de carreira dos profissionais da educação escolar básica pública contemplarão as seguintes diretrizes. E aí vem, inciso 1º, ingresso na carreira exclusivamente por concurso de provas e títulos. Essa questão dos concursos não é nenhuma novidade, nós temos isso inclusive no artigo 206, inciso 5º aí da Constituição Federal, que eu citei há pouco para vocês, como princípio lá da valorização profissional, justamente o ingresso por concurso público de provas e títulos. Então, quando a gente está falando de um servidor público que não é da educação, a gente pode fazer um concurso só de provas. Sendo um profissional da educação escolar, nós temos que também contemplar nessa pontuação para fins de classificação do concurso público, ingresso no cargo ou emprego público, ou a sua titulação. É importante valorizar os títulos que esse profissional possui, ok? Nada mais justo, já que a gente está falando aí de profissionais que farão a formação acadêmica de outras pessoas. Segundo, uma organização da carreira que considere, então, né, o que esses planos de carreira têm que ter? Uma organização da carreira que considere a possibilidade efetiva de progressão funcional periódica ao longo do tempo do serviço ativo profissional, requisitos para progressão que estimulem o permanente desenvolvimento profissional e 3, interstício em cada patamar da carreira suficiente para o cumprimento de requisitos de qualidade e exercício profissional para progressão. Então vejam, pessoal, que a gente entra já na questão da carreira, da formação da carreira e dos critérios de progressão funcional. Se a gente for falar de plano de carreira, o próprio nome já sugere, né, que é necessário que dentro dessa legislação, dentro desse diploma legal, exista um sistema de progressão funcional para que esse profissional evolua ao longo da sua carreira. Então, se a gente pensa num servidor público que tem que ingressar no serviço público por meio de um concurso, naquele momento do concurso foi exigida uma determinada formação acadêmica, uma determinada titulação. No entanto, nós não esperamos que esse profissional, uma vez ingressante num cargo ou emprego público, que ele fique estagnado, tá? Espera-se desse servidor público que ele se desenvolva ao longo da sua carreira pública. Espera-se que esse profissional tenha uma evolução técnica ao longo da sua vida funcional. Tá? Então espera-se que esse profissional se capacite, ele obviamente irá adquirir experiência ali no seu trabalho, na sua função, na sua atividade e ao mesmo tempo o profissional espera que como recompensa, como retribuição desse esforço, desse desenvolvimento profissional, que ele tenha o correspondente, né, a correspondente retribuição, remuneratória. Então, poxa, eu sou servidora pública, foi exigida uma formação, porém eu faço cursos de atualização, eu já fiz uma pós-graduação, fiz um mestrado, fiz um doutorado, eu sou um profissional que não falta, eu já adquiri experiência na minha área, enfim, espera-se que eu tenha uma retribuição em razão desse meu esforço. Então, a carreira pública, sempre que a gente fala de carreira pública, e não só dos profissionais da educação, de todo servidor público, a gente tem que pensar nesse conceito de evolução. Evolução técnica do servidor e, ao mesmo tempo, uma contrapartida, uma evolução remuneratória.
Então, eu sou servidora, eu faço ali um esforço para me desenvolver ao longo da minha carreira pública, ao longo da minha vida funcional. Eu não quero ficar estagnada na minha vida profissional, até mesmo porque eu estou adquirindo experiências e conhecimentos, estou fazendo cursos, mas eu também espero ser retribuída remuneratoriamente em razão desse meu esforço, tá? Então, quando a gente pensa em carreira, é isso. E justamente aqui a lei 14.817 vem nos dizer isso, que esse plano de carreira, essa organização de carreira, para fins de valorização do profissional da educação, tem que contemplar a possibilidade efetiva de progressão funcional ao longo dos anos. Inclusive, aqui fala da questão do interstício, que essa carreira tenha um interstício de tempo também durante esses períodos de evolução, que se dê também ao servidor períodos de interstício para que ele tenha condições de evoluir num tempo adequado. Então, eu chamo atenção aqui para duas questões em relação a esse inciso. Primeiro, esse inciso, que é o inciso 2 do artigo 4º, que na organização da carreira ele diz assim: possibilidade efetiva de progressão periódica ao longo do tempo de serviço ativo do profissional. Ok. Requisitos para a progressão que estimulem o permanente desenvolvimento. Então, eu tenho que estimular o servidor através de critérios que eu vou passar aqui para vocês. A gente tem aqui também na legislação quais são esses critérios de evolução, de estímulo. E com a possibilidade efetiva, e aí eu chamo a atenção para essa questão do efetiva. Por quê? Muitos planos de carreira, e aí quem é da educação aqui vai concordar comigo, muitos planos de carreira, e municípios, sistemas de ensino até têm um plano de carreira, porém, são planos de carreira que têm um sistema de progressão funcional muitas vezes que é inviável. Muitas vezes o profissional ele não consegue atingir aqueles critérios, ou são critérios que não estão regulamentados. Então a lei diz que existe a progressão funcional, mas diz que haverá um ato posterior para regulamentar esses critérios, e aí esse ato nunca é regulamentado, de maneira que o profissional nunca sabe quais critérios ele tem que cumprir para evoluir na carreira. Então, embora exista uma legislação, essa legislação não é auto-aplicável, é um plano de carreira com a letra morta, digamos assim, ou um plano de carreira cujos critérios são muito difíceis de serem atingidos, que aquele profissional ele não tem condições de atingir considerando ali o tempo necessário ou os critérios que foram descritos, regulamentados, ele acaba não tendo condições de evoluir constantemente na sua carreira, o que vem a causar um desestímulo à sua atuação profissional. Então, o profissional pensa: nossa, isso está muito difícil, esses critérios, ou esse critério eu não tenho condições ou financeiras, ou esse critério que está regulamentado aqui, ele depende de um ato complementar, uma pontuação, enfim, e a gente não consegue evoluir. Então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou fazer um curso de capacitação profissional, vou fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, se eu não terei como evoluir na minha carreira? Eu nunca atingirei esse objetivo. Ou a periodicidade, enfim, para fins de cumprimento desse requisito, não do ponto de vista financeiro, por exemplo, você fazer um mestrado, fazer um doutorado, a gente sabe quanto é difícil no nosso país fazer um curso dessa magnitude, o custo que tem, e aí, poxa, eu vou ter um aumento irrisório no meu salário, no meu vencimento, na minha remuneração. Então, para que eu vou investir tempo e dinheiro para adquirir uma nova titulação, adquirir uma nova formação, se eu não terei uma remuneração, uma contrapartida remuneratória adequada à altura? Então, pode ser que esse critério seja muito difícil. E, ao mesmo tempo, a própria diretriz aqui do inciso 2 do artigo 4º, a linha C, fala da questão do interstício, de se ter também um interstício para fins de evolução. Ou seja, de maneira que não seja também muito fácil que o servidor evolua. Simplesmente, por exemplo, que a evolução aconteça unicamente em razão do tempo de serviço, tá? Decorreu o prazo de 3 anos ou 5 anos, já tem direito à evolução. Então, o professor não precisa
fazer um curso, ser assíduo, ser dedicado, enfim, não tem nenhum critério ali que estimule esse profissional a uma evolução técnica, tá? Então, também a questão aqui da organização, das diretrizes aqui, na organização da carreira, recomenda que se tenha um interstício de tempo para fins de evolução e que esse interstício seja um tempo que dê ali, que seja adequado a que o profissional possa buscar ali o cumprimento daquele requisito. Então não pode ser muito difícil, mas também não pode ser muito fácil. A gente precisa criar critérios de evolução funcional que realmente estimulem o profissional, mas ao mesmo tempo traga algum benefício para a educação pública, que no caso é a finalidade aí de toda essa valorização do profissional, ok? E aí, pessoal, seguindo então aqui, quais seriam esses critérios de acordo com a nova lei, de acordo com a Lei 14.817? Lá no inciso 3º do artigo 4º da lei, ela traz aqui algumas possibilidades. E eu chamo atenção aqui para o último, que é o da linha E, que eu já venho falando há muito tempo sobre isso. Então, o primeiro critério que é sugerido aqui na legislação é o da titulação. Então, valorizar e remunerar e evoluir, ser um critério de evolução na carreira, garantir uma evolução funcional na carreira para o profissional que adquira uma titulação, seja em nível de graduação ou pós-graduação, tá? Isso ficaria a cargo do plano de carreira. A linha B, da atualização permanente em cursos e atividades de formação continuada, muito importante. Não basta ter uma titulação, é importante que esse profissional receba uma capacitação permanente, de preferência em serviço, tá? Isso não quer dizer que o profissional não tem que buscar a sua própria evolução, a sua própria capacitação profissional. Tem sim. Como todos os profissionais de todas as áreas, não só da educação, que precisam constantemente se atualizar nas suas profissões, o professor também tem que buscar essa atualização. Mas, de preferência, que também isso seja estimulado pelo próprio sistema de ensino. E a gente vai ver isso também mais adiante aqui na lei. Então, ele precisa ter essa atualização permanente em cursos e atividades de formação continuada. A linha C seria um terceiro critério aí para a evolução funcional, que é a questão da avaliação de desempenho profissional. Medir ali o desenvolvimento do profissional através de uma avaliação de desempenho, tá? Alguns municípios, alguns sistemas de ensino que eu conheço, inclusive usam hoje, para fins de avaliação do desempenho dos profissionais da educação, a própria nota do IDEB, tá? Do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um índice oficial aí do governo, que é através da avaliação dos alunos. Então, faça uma avaliação de conhecimento dos alunos e o resultado dessa avaliação reflete o trabalho dos professores, tá? Mas também eu conheço sistemas de ensino que têm a sua avaliação própria, seu próprio sistema de avaliação, tanto dos alunos quanto dos professores, tá? Então, pode-se mesclar esses tipos de avaliação para ser usado como um critério de avaliação de desempenho do profissional da educação, ok? A linha D, a questão da experiência profissional, que aí sim a gente pode falar aqui de tempo de serviço. Então, nada mais justo do que valorizar aquele profissional que já está há algum tempo na rede, exercendo ali a sua função, tá? E aqui, pessoal, a gente fala também dessa questão da experiência, no sentido de que, na medida do possível, quem faz parte aqui do curso de plano de carreira, nós temos aqui na Pública Educacional um curso sobre plano de carreira do magistério. Quem é nosso aluno sabe que a gente já fala desses critérios. E normalmente nós gostamos de mesclar esses critérios, de maneira que a gente coloque ali um critério de tempo de serviço, ou seja, o profissional ele tem que passar por um período de experiência, para fins de cumprimento de um determinado requisito, e aí a gente inclui esse segundo requisito, que poderia ser a questão de um curso de atualização, poderia ser até uma titulação em nível de pós, mestrado ou doutorado, tá? Então a gente também pode mesclar esses critérios nos planos de carreira para estimular ali o desenvolvimento do profissional. Quem é nosso aluno, a gente sabe também que temos, na verdade, nós trabalhamos nos nossos modelos lá dentro do curso, a gente traz
modelos de plano de carreira do magistério. E nesses modelos a gente tem alguns exemplos de 2 sistemas de progressão funcional. Um que a gente chama normalmente de via acadêmica. Por quê? Porque são critérios de evolução mais rápidos, no qual o profissional da educação, só pelo fato dele cumprir ali o requisito da titulação, ele fez uma pós, lato sensu, ou ele fez um mestrado, ou ele fez um doutorado, só pelo fato dele cumprir essa exigência e apresentar o seu título, ele já tem direito de ter uma evolução, que seria uma evolução acadêmica em razão dessa titulação. E, ao mesmo tempo, um outro critério, um outro sistema, de progressão funcional seria pela via não acadêmica. Um sistema no qual a gente pode mesclar o tempo de serviço com a comprovação de capacitações em serviços, cursos de pequena duração, a própria questão das faltas, da assiduidade, que é um dos critérios que eu vou falar aqui para vocês já, tá? Então a gente poderia trabalhar, e muitos sistemas de ensino que eu atuo trabalham com esses 2 tipos de sistema. Um sistema de progressão que é mais rápido, que já contempla e já beneficia o servidor, que apresenta uma titulação, então ele já fez ali um curso, ele já fez uma graduação, ele já fez uma pós-graduação, ele já se esforçou, ele já se dedicou, ele já gastou recursos financeiros para isso. A partir do momento que ele comprova o requisito ali, o critério, ele já evolui e já tem a contrapartida remuneratória. E um segundo sistema que entraria mais nessa questão aí do interstício, no qual não seria automático, mas durante um determinado período de tempo, durante um interstício de tempo, esse profissional tem que cumprir ali alguns critérios para então, ao final desse período, ter a sua evolução. Mais uma forma de evolução funcional, ok? E aí, eu entro então na linha C, que seria a quinta sugestão aqui da lei para fins de critérios de progressão funcional, que é a questão da assiduidade. Quem é aluno do nosso curso também de plano de carreira sabe que esse é um dos critérios que a gente mais bate lá no pé e reforça que é interessante. Por quê? Você valorizar o profissional que não falta traz benefícios inúmeros, não só para o aluno, tá? Que tem ali no seu dia a dia à sua disposição o mesmo profissional, não tem aquela troca de profissionais, de substitutos, e também para o próprio professor. Por quê? Eu vou explicar. Principalmente no financeiro, no bolso. Porque quanto mais a gente gasta, o empregador público, ele gasta para a contratação de professores substitutos, mais recursos financeiros são dispendidos na remuneração de pessoal e menos dinheiro sobra para valorizar o profissional em termos de os profissionais que são efetivos da rede, em termos de remuneração, de você conceder uma gratificação, um bônus, de você fazer um reajuste salarial melhor, mais adequado, enfim, de você criar ali uma bonificação, uma gratificação anual ou bianual, enfim. Por quê? Porque o dinheiro da educação é um dinheiro só, é um bolo. Quanto mais pessoas, quanto mais pessoal estiverem usufruindo desses recursos, menos recursos nós temos para dividir ou para valorizar os profissionais que são efetivos no cargo, tá? E na educação, a gente sabe que a educação ela tem que estar em movimento todos os dias. O calendário escolar ele precisa ser seguido e cumprido. Então, diferentemente de outros setores da área pública, alguns setores a gente consegue trabalhar com ali durante alguns dias, durante um mês, com um pessoal reduzido, tá? O serviço ou ele ficará atrasado para a população, ou o colega ali daquela repartição, daquele departamento vai cobrir esse profissional. No entanto, quando a gente fala do profissional da educação, eu acredito que vocês irão concordar comigo, não tem outra forma senão a substituição de pessoal. A gente não consegue cumprir um dia letivo sem o transporte escolar, sem o professor dentro da sala de aula, sem o pessoal da merenda preparando a alimentação. Então, a gente está sempre precisando repor o pessoal da educação. Então, quanto mais faltas existem na educação, na área da educação, mais profissionais, substitutos, esse empregador terá que contratar e menos recursos haverão para estimular
o profissional que já é efetivo daquela rede, ok? Então, eu chamo a atenção para vocês, dentre esses 5 critérios que a legislação traz aqui como estímulo de progressão funcional, a questão da assiduidade, tá? Que é um critério que a gente já vem falando há muito tempo, porém eu vejo que muitos sistemas de ensino ainda não utilizam esse critério, tá? E uma outra questão também, que a assiduidade também é possível de ser regulamentada e inserida no plano de carreira do magistério, é a questão de criação de um bônus, tá? De um bônus anual ou semestral, enfim, ou bianual. Também é possível se criar um bônus para os profissionais que são assíduos, como forma de valorização e incentivo para que não faltem, ou seja, ou faltem realmente quando for necessário. E esse critério de assiduidade também, quem é aluno do nosso curso sabe que a gente pode mesclar esse critério de assiduidade com outros critérios. Então, por exemplo, a gente pega o tempo de serviço mais a quantidade de faltas desse trabalhador num determinado período para dizer se ele evolui ou não. Ou então a gente pode criar um sistema de progressão funcional próprio para as faltas, para a assiduidade. Então a gente poderia ter ali, por exemplo, um sistema de progressão funcional pela via acadêmica, valorizando a titulação que esses profissionais adquirirem durante a sua carreira. Um segundo sistema de progressão funcional, valorizando esses outros critérios, tempo de serviço, cursos de atualização profissional, experiência, enfim. E um terceiro sistema de progressão funcional para considerar as faltas dos professores e valorizar e progredir, dar uma progressão funcional para o profissional que não falta ou que falta muito pouco, ok? Então fica aí essa sugestão também, tá? O inciso 4º, falando ainda de plano de carreira, fala da questão da dedicação exclusiva na mesma rede, tá? Esse não é um critério novo, quem conhece as diretrizes do Conselho Nacional de Educação para a elaboração de planos de carreira, que é a resolução número 2 de 2009, sabe que a dedicação exclusiva é um dos fatores que vem ali descritos também para incentivar o profissional. A nossa legislação concede o direito aos professores, tá? Que eu tô falando exclusivamente dos professores ou do pessoal de suporte pedagógico, que é o pessoal técnico, que tem ali uma formação técnica ou científica, ou até mesmo de profissionais de apoio escolar, mas que tenham essa formação técnica, que a gente sabe que é difícil, mas caso existam, a possibilidade de acumular cargos, empregos ou funções públicas, tá? Então, para esses profissionais, a nossa legislação, a Constituição, garante o direito de acúmulo. Porém, nós sabemos que um profissional que tem ali uma carga horária tão extensa durante todo o dia, durante toda a semana, certamente está mais favorável a desenvolver problemas na sua saúde física e mental. É mais desgastante para a saúde de qualquer trabalhador trabalhar mais horas por dia e por semana do que as outras pessoas que trabalham menos. Nós temos aqui no nosso país até um movimento no âmbito aí das empresas privadas, que na verdade é um movimento que vem de outros países, no sentido de inclusive reduzir a jornada semanal de trabalho, né, das pessoas, dos trabalhadores em geral, para 4 dias na semana. Por quê? Porque existem estudos que revelam que quanto mais as pessoas trabalham, as pessoas que têm uma carga de trabalho, uma jornada de trabalho mais extensa, elas estão mais favoráveis a desenvolver problemas em relação à sua saúde física e mental, tá? E a gente tem visto muito isso, principalmente aí após o período de pandemia. Então, quando a gente estimula o profissional a ter um emprego só, muito embora ele possa ter 2 cargos ou empregos ou funções de professor, ou um de professor e outro técnico ou científico, quando a gente estimula ele a ter um só e valoriza e concede a esse trabalhador uma boa remuneração, boas vantagens e boas condições de trabalho, isso trará benefício para a sua saúde, tá? E com certeza refletirá ali no seu trabalho, nas suas atividades laborativas, porque ele terá condições de se dedicar a um único emprego, ok? E aí, pessoal, falando, inclusive, do pessoal que o Marcos Castro ADV tá mandando, reforça o artigo 4º, reforça o ingresso na carreira exclusivamente por concurso. Você acha que essa disposição restringe a contratação temporária? Não, tá, Marcos? Não restringe. Por quê? O ingresso, ela fala, inclusive, que é para cargo ou emprego. Deixa eu só pegar aqui na minha lei.
por concurso de provas e títulos, tá? Ele fala do ingresso por concurso de provas e títulos. Então, ele se refere a contratação efetiva. Então, quando for fazer concurso público, tem que fazer por concurso de provas e títulos, tá? Porém, nós temos um outro dispositivo na Constituição Federal que admite a contratação temporária. Então, é possível também continuar com as contratações temporárias. E aí, é interessante essa sua pergunta, Marcos, por quê? Porque, pelo menos aqui no estado de São Paulo, o próprio Tribunal de Contas tem deliberação, uma recomendação, para que os processos seletivos para contratação temporária também sigam o requisito do concurso, quando for para a função docente, que é provas e títulos. Então, aqui no estado de São Paulo, todos os processos seletivos para a contratação de professores devem ser de provas e títulos, tá? Então, eu não vejo que tem problema em relação a isso. Quando for concurso, tem que ser de provas e títulos. Mas existe a possibilidade da contratação temporária também, que está lá no outro dispositivo da Constituição Federal, que é a nossa lei maior, não foi revogado, e que no âmbito de alguns estados, então eu recomendo, não sei de que estado você está falando, mas pelo menos aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Contas também exige que para processo seletivo de professor também utilize o critério de títulos, de provas e títulos. Muito antigamente, não sei se onde nos lugares que vocês estão aí, era comum fazer processo seletivo só contando o tempo de serviço. E isso foi considerado um critério injusto, né, pelo Tribunal de Contas, por isso que eles baixaram aí essa norma, dizendo que pode fazer o processo seletivo, mas tem que fazer a provinha e tem que considerar a titulação como se fosse para um concurso público, ok? E aí, pessoal, esse artigo 4º também fala da fixação do piso, tá? Piso remuneratório da carreira definido e atualizado em conformidade com o piso salarial profissional nacional estabelecido em lei federal, nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição. Vem aqui a questão do piso, tá? O piso do magistério nós já temos. Nós temos a Lei Federal 11.738 de 2008, que regulamenta o piso e a jornada. A gente tem essa polêmica em relação aos critérios de atualização do piso depois aí da nova lei do Fundeb, depois de 2020. Porém, o MEC continua editando as portarias com a atualização do valor do piso. Eu sempre digo que, no meu entendimento, o piso está em vigor e a atualização tem que ser cumprida, porque quando a gente vai para a esfera judicial, os professores têm ganhado essas ações, tá? Então, o piso, ele existe, ele existe, e a atualização do piso após 2020 também tem sido cumprida aí pelo Poder Judiciário. Pelo menos os municípios que eu presto consultoria têm concedido também esses reajustes como forma justamente de valorização do profissional. Então, independente da discussão ou não, é importante fazer essa atualização para o profissional. O único problema aqui é que o piso que existe hoje pela Lei Federal 11.738 de 2008 não abrange todos os profissionais da educação escolar. Ele abrange apenas os professores e o pessoal do suporte pedagógico, tá? Porque ele utiliza a palavra integrantes do magistério, profissionais do magistério e não profissionais da educação. Então, o piso que nós temos vigente pela Lei Federal 11.738 de 2008, ele não vale para todos os profissionais da educação escolar, tá? Mas somente para aqueles que têm a formação pedagógica no magistério, que são os professores e o suporte pedagógico, o diretor de escola, supervisor de ensino, enfim, coordenador pedagógico, o pessoal que tem que ter ali a pedagogia, a licenciatura para poder exercer essa função, tá? E aqui eu vejo, diante desse regramento aqui, a necessidade de edição de uma nova lei, tá? Por quê? Primeiro, para acabar com essa polêmica da atualização do piso do magistério. Então, se a gente tiver uma nova lei, reforçando que o piso existe e estabelecendo ali, reforçando qual é o critério anual de atualização, seria melhor para todo mundo. E segundo, que esse piso fosse estabelecido não apenas um piso para os profissionais do magistério, mas um piso também para os demais profissionais da educação, os profissionais que trabalham ali em outras áreas da educação, tá? Então, a gente precisaria aqui de uma outra legislação para cumprir esse mandamento, ok? E aí, pessoal, essa legislação ainda traz aqui outros incisos interessantes.
Eu vou ressaltar aqui para vocês o inciso 8º, que fala da criação de adicionais ou vantagens para contemplar situações específicas da educação, como, por exemplo, a questão de você remunerar ou gratificar o pessoal que tem ali uma formação, que trabalha num local de difícil acesso, por exemplo, ou que trabalha numa região que tem índices de violência mais elevados. Aqui, ó, inclusive na linha A do inciso 8º do artigo 4º diz isso, tá? Exercício em condições que possam comprometer a saúde do profissional ou em estabelecimentos localizados em áreas de reconhecidos índices de violência, tá? Então, estimular o poder público a criar esse tipo de vantagem também, seja um adicional ou uma gratificação, ou também para profissionais que trabalham em locais de difícil acesso, tá na linha B, ou em classes, escolas especiais. Inclusive, pessoal, na nova lei do Fundeb, na lei 14.113 de 2020, lá no artigo 51, tem um inciso, esse artigo 51, ele fala da necessidade de se ter os planos de carreira para os profissionais de educação. Num dos incisos, se eu não me engano, né, é no inciso 2 do artigo 51, lá está dito que os planos de carreira também devem contemplar incentivos para os profissionais que trabalham com alunos da educação especial, tá? Essa lei, a lei do Fundeb, está vigente desde 2020 e tem sido um tanto quanto esquecida esse artigo, esse inciso, tá? Então, sempre que eu tenho a possibilidade de falar aqui sobre plano de carreira, eu lembro desse artigo, porque ela tá lá no finzinho da lei do Fundeb, no artigo 51, que foi colocada essa questão do plano de carreira, e ela fala dessa questão de incentivar os profissionais que trabalham com alunos da educação especial, tá? Então fica aí também essa lembrança aí pra gente, quando for fazer a atualização dos planos de carreira, pensar nessa questão também, ok? A lei ainda fala da jornada de até 40 horas, a gente já tem essa regulamentação nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, a gente tem essa questão da jornada de 40 horas na própria lei do piso, na lei 11.738 de 2008, então para cada cargo da educação, aí do profissional da educação, é recomendado que ele trabalhe até 40 horas e não 44, como existe aí na iniciativa privada, tá? Então aqui é reforçado isso. Fala da questão das férias, que os profissionais têm direito a férias, porém isso também não é novidade, porque todo trabalhador, de acordo com a Constituição Federal, tem direito a férias anuais de 30 dias. E aí o pessoal sempre vem e me pergunta da questão das férias de 45 dias para docentes, para professores, enfim, para o magistério. E eu digo para vocês que não existe na nossa legislação federal nenhum artigo, nenhuma lei que garante 45 dias de férias para os profissionais da educação, tá? O que existe é o direito constitucional de férias de 30 dias para todos os trabalhadores. Agora, se houver uma legislação estadual ou municipal ali, de acordo com o empregador, então eu sou servidora municipal, se no meu município tem uma lei garantindo férias de 35 dias, de 40 dias, de 45 dias, aí ok, tá? Isso é uma liberalidade do empregador. Porém, no âmbito nacional federal, a gente não tem nenhuma lei que obrigue os municípios ou os estados a conceder essa quantidade de férias, tá? E a mesma coisa para recesso escolar. A gente sabe que existe um calendário escolar, um calendário de atividades dos alunos, e que os alunos têm direito a férias escolares, a férias anuais, porque eles têm que passar um tempo ali com as suas famílias, eles precisam de um período de descanso, ao mesmo tempo que as escolas precisam passar por períodos de manutenção. Enfim, então existem os períodos de recesso escolar. O recesso escolar é diferente do período de férias. Nas férias, nós não podemos convocar o trabalhador para nenhuma atividade, porque é o seu direito de descanso, o seu direito constitucional de descanso. Agora, no período de recesso escolar, que é o período em que as escolas passam ali por momentos de manutenção, que as crianças estão no seu período de férias escolares, as crianças estão descansando, aí sim é concedido o direito de recesso escolar. Esse direito de recesso escolar, Lourdinha, oi Lourdinha, tudo bem? Lourdinha, nossa aluna, parceira, já trabalhei com ela nos municípios,
tá sempre aqui acompanhando as nossas lives, é a nossa aluna aqui da Pública Educacional. Um beijo, obrigada por você estar aqui. A Lourdinha tá falando que no município dela tem férias de 30 dias e 15 dias de recesso. Exatamente. Normalmente acontece isso, tá? Os municípios, os planos de carreira, dão ali as férias de 30 dias e prevêem no plano de carreira no mínimo 10 dias de recesso, 15 dias, enfim. E aí, durante o período de recesso, por conta da sua natureza jurídica, é possível haver ali uma convocação do profissional para fazer um curso de capacitação, enfim. Por quê? Porque porque recesso escolar do professor não tem a mesma natureza de férias. Nas férias não pode ser convocado de jeito nenhum. No período de recesso, normalmente o que está dito em lei, no conceito ali de recesso escolar para o professor, é o período em que ele não está com alunos. Porém, ele pode ser convocado para um curso de capacitação, treinamento, enfim, para alguma outra atividade, ok? Então, só para fazer esse parênteses. E aí, pessoal, uma novidade aqui também, tá? Nesse artigo 4º ainda, falando dos planos de carreira, que é a questão da experiência para ocupar cargos, empregos ou funções de suporte pedagógico. Até então, nós tínhamos na LDB uma disposição no sentido de que, para ocupar os cargos de diretor de escola, supervisor de ensino, coordenador pedagógico, enfim, precisaria ser exigido como requisito a experiência docente. Porém, a LDB não trazia pra gente nenhum tempo mínimo, tá? De maneira que cada município, cada sistema de ensino dos estados, dos municípios, cada um deles traz ali um tempo de exigência. 3 anos, 2 anos, 6 meses, 5 anos, dependendo do cargo, se é um cargo de supervisor de ensino, até 8 anos eu já vi exigência de experiência docente para depois esse profissional do magistério ocupar ali um cargo de suporte pedagógico. Porém, agora, no inciso 11 do artigo 4º da Lei 14.817, está dito que essa experiência docente, como pré-requisito para o exercício de funções de magistério ali, de direção, administração escolar, enfim, ou seja, de suporte pedagógico, tem que ser de no mínimo 2 anos. Então, eu vejo aqui algo que irá impactar aí na vida dos profissionais da educação, principalmente dos recém-formados, que primeiro eles terão que ter, necessariamente será obrigatório esse mínimo de 2 anos de tempo de experiência docente para depois pleitearem o ingresso ali, a nomeação, enfim, num cargo de suporte pedagógico, num cargo de diretor de escola, enfim. Deixa eu ler aqui, a Sueli está dizendo, na Secretaria Estadual de Educação do Pará, é garantido aos docentes e ao pessoal de suporte pedagógico 45 dias de férias. Ah, legal, Sueli, obrigada por compartilhar. Então vejam que existe uma legislação do Estado que para os servidores daquele ente público, no caso do Estado do Pará, servidores da Secretaria Estadual de Educação do Pará, o direito de férias é ampliado, é de 45 dias, ok? Então, a gente só pode ter esse benefício de férias, além de 30 dias, se houver uma legislação específica local garantindo esse direito. Fora isso, o que nós temos é a Constituição Federal, os 30 dias, ok? Então, vejam, pessoal, que é uma novidade também essa questão da experiência docente, tá? De no mínimo 2 anos para pleitear aí um cargo. Então, eu vejo que esse é um ponto interessante. Os municípios e estados que estão fazendo a atualização do plano de carreira têm que cuidar dessa questão, ok? Fiquem atentos aí. E além disso, pessoal, vamos para o segundo critério aqui, o segundo pilar que eu falei para vocês da lei, da nova lei, sobre a valorização do profissional da educação. Primeiro pilar, plano de carreira do magistério, tá? Então, observar todos esses critérios aqui, todas essas nuances na hora da edição ou revisão do plano. O segundo pilar é o pilar da formação continuada, tá lá no artigo 5º da lei, da nova lei, no sentido de que a formação continuada para a atualização dos profissionais da educação escolar básica pública, promovida e estimulada pelos respectivos sistemas de ensino por meio de programa permanente com planejamento plurianual. E aí vem uma série de descrições ali sobre essa questão da formação em serviço, tá? E da formação continuada. O que eu sempre digo para os meus alunos nos cursos de plano de carreira?
que o plano de carreira do magistério ou o plano de carreira dos profissionais da educação, tá? Que a gente pode ter, tá, pessoal? A gente pode ter um plano de carreira só para os profissionais do magistério, professores e pessoal de suporte pedagógico. A gente pode ter um outro plano de carreira para todos os outros demais profissionais da educação. Ou nós podemos ter um plano só, um plano unificado, tá? Existem aí várias formas de organizar. Mas eu sempre recomendo que nesses planos de carreira já exista ali o direito assegurado à capacitação dos profissionais da educação, que eles recebam uma formação em serviço. Por mais que o profissional ele tenha que buscar a sua atualização profissional permanentemente, constantemente, é imprescindível, falando de educação pública, que o próprio empregador público faça isso, faça essa capacitação em serviço. Por quê? Se nós temos uma legislação que garante ali que no mínimo 1/3 da jornada de trabalho do professor tem que ser destinada a atividades extraclasse, por que não aproveitar esse tempo de serviço para fazer essa capacitação, esse treinamento? E aí, o que é interessante, que os municípios, que os estados, as redes estaduais e municipais já tenham um calendário também de formação continuada. Porque é nítido que aquele profissional que está recebendo capacitação, que ele terá um desempenho melhor em sala de aula. Que ele terá, inclusive, a possibilidade de ter mentores, de ter profissionais ali mais gabaritados da própria rede, inclusive. Não estou falando aqui de contratar, por exemplo, empresas de formação. É possível, sim, que o poder público contrate empresas para capacitação de servidores. Mas que, além disso, que ele possa criar ali, não necessariamente contratar uma empresa, mas que ele possa criar dentro do seu quadro de servidores, profissionais que capacitem os demais trabalhadores, os demais servidores ali daquelas determinadas áreas, seja da área de apoio educacional, da área de apoio escolar, a capacitação dos professores, capacitação dos diretores, enfim. Nós temos várias realidades nas redes de ensino, principalmente quando o profissional ingressa no cargo público. Quando ele ingressa, é muito importante que ele receba esse apoio para os seus primeiros anos de serviço, ok? Então fiquem aí também com essa possibilidade. Deixa eu ler aqui a pergunta da professora Carminha. Boa tarde, doutora Sarita. Sou do Carmo do Mundo, de Chã de Alegria, Pernambuco. Olha só que legal. Pode exercer esses cargos de professores contratados, onde o plano de carreira diz que só os efetivos pode. Eu não entendi. Quem poderia exercer? Repete para mim, por favor, a pergunta. Eu não sei se ela já tinha mandado alguma pergunta antes aqui e eu perdi. Deixa eu ver aqui. Depois, vou pedir para a Raquel depois separar aqui, ver se ela consegue achar a pergunta, porque eu não entendi. Sobre os professores contratados, o que eles poderiam exercer, não entendi, tá? Professora Carminha, me manda aí. Então, pessoal, esse segundo pilar seria, então, realmente essa questão da capacitação do profissional, estimular a capacitação profissional. E eu recomendo, então, que os sistemas de ensino tenham um programa, tenham um projeto de realmente com o calendário de capacitação dos profissionais e de todos os profissionais, tá? Não só professores, mas também da equipe de suporte pedagógico, treinar ali os diretores de escola. Eu vejo muita dificuldade, não sei se vocês vão concordar comigo, dos diretores de escola, que são os gestores ali da unidade escolar, de muitas vezes resolver questões do dia a dia que envolve pedidos de pais de alunos, entrada e saída dessas famílias na escola sem autorização, questões que o diretor tem que resolver de relacionamento do pessoal, questões envolvendo o direito ali de crianças e adolescentes que estão dentro do ambiente escolar. Então, quando a criança, acontece alguma coisa com essa criança, com esse aluno dentro da escola, o que fazer? Devemos acionar o conselho tutelar, devemos chamar a polícia, devemos fazer algum tipo de encaminhamento, a própria questão das faltas. Então, assim, quando a gente olha para a gestão de
de uma escola, existem várias situações que acontecem no dia a dia que, se esse profissional não estiver preparado para dar uma resposta efetiva, seja para a família ou para o próprio profissional que está ali sendo solicitado, às vezes problemas de relacionamento entre os próprios profissionais daquela escola, muitas vezes esse diretor, esse gestor escolar, ele não saberá dar a melhor resposta ou cumprir ali aquilo que está dito no regimento da escola. Lembrando também, esse é um outro assunto interessante, que muitos regimentos escolares estão desatualizados. Então, quando você cria um programa de capacitação profissional ao longo do ano, voltado ali estrategicamente para cada área da educação, você consegue dar um suporte muito maior para esse profissional. Então, por que não criar um programa, por exemplo, para os diretores de escola, coordenadores pedagógicos, voltados para o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, voltado para a resolução de questões do dia a dia das escolas, de revisão dos regimentos escolares. O regimento escolar é o que dá suporte ali para a atuação do gestor escolar, quando pode aplicar uma penalidade para o aluno, quando não pode, enfim. Então, você criar esses programas específicos para cada profissional, tá? Então, é o que está sendo estimulado aqui também nessa legislação. E o terceiro pilar, pessoal, que é como forma de valorização dos profissionais da educação, no sentido de que os profissionais da educação, eles possam ter condições de trabalho adequadas. A gente já tem isso na legislação. Deixa eu ler aqui a pergunta da professora Carminha. Os professores contratados exercem, mas no plano de carreira está dizendo que só pode os efetivos. O que fazer? Exercem o quê? Manda aqui, professora Carminha. Exercem funções de suporte pedagógico? Você fala diretor de escola? Esclarece aqui para mim. Então, pessoal, o terceiro pilar são a questão das condições adequadas de trabalho. E aí, a própria lei nos diz, nos traz 6 incisos que são bem interessantes. São questões que a gente sempre fica em dúvida. Por quê? Porque não existe regulamentação em âmbito nacional. Primeiro, é a questão de que os planos de carreira e as legislações como forma de contratação, aqui ó, deixa eu ver. Professora Carminha, é verdade, sou de um município próximo ao seu. Aqui na prefeitura contrata diretores contratados. Ah, tá falando de contratar pessoas de fora que não são efetivos para exercer cargos de diretor, de supervisor, enfim, tá? O que acontece? Existem 2 tipos de natureza de provimento de cargos. Na verdade são 3. Ou em caráter efetivo, que é mediante concurso público, essa é a regra no serviço público, mas também para cargos de direção, chefia e assessoramento, a nossa Constituição Federal admite os cargos comissionados e as funções de confiança. Qual é a diferença de cargos comissionados e funções de confiança? Quando o cargo ele é criado como um cargo em comissão, isso quer dizer que o agente público, ali, a autoridade nomeante, ele pode nomear qualquer pessoa, mesmo que de fora do quadro de servidores da prefeitura, para exercer aquela função, porque é uma função exclusivamente comissionada da sua confiança, da confiança da autoridade nomeante, tá? A Constituição Federal garante isso. Então, desde que a pessoa cumpra ali o requisito, no caso, para ser diretor de escola, precisa, no mínimo, ter a licenciatura plena em pedagogia, de acordo com a LDB. Então, se no seu município o cargo de diretor de escola é em comissão, em tese, ele deveria ter aí esse requisito, mas o prefeito poderia nomear alguém de fora da rede municipal para exercer esse cargo. Agora, se no seu município, lá na legislação, no plano de carreira, estiver dito que esse cargo de diretor de escola é uma função de confiança ou uma função gratificada, necessariamente essa pessoa tem que ser alguém do quadro efetivo da rede. Porque pela Constituição Federal, as funções de confiança ou funções gratificadas devem ser exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro, tá? Então, existe uma diferença de natureza jurídica do cargo. No ato ali de criação do cargo, é importante verificar essa natureza. Então, vejam no plano de carreira de vocês como está dito isso, tá? Porque dependendo da forma de provimento, se for em comissão ou função de confiança, pode ou não pode ser
da rede. Aqui no estado de São Paulo, pessoal, Ministério Público e Tribunal de Contas tem, assim, pegado no pé mesmo dos municípios para que esses cargos não sejam mais comissionados ou de função de confiança, que sejam todos efetivos, ou seja, sejam providos mediante concurso público de provas e títulos. Então, aqui no estado de São Paulo tem várias ações diretas de inconstitucionalidade que o Ministério Público tem proposto contra as legislações municipais para forçar os municípios a extinguirem esses cargos em comissão e criarem esses cargos como cargos efetivos, tá? Mas ainda existe essa possibilidade, porque a nossa Constituição Federal fala que os cargos de direção, chefia e assessoramento podem ter essa natureza em comissão ou de função de confiança, ok? Pessoal, então voltando aqui para essa terceira premissa, que são as condições de trabalho, a gente tem lá no artigo 6º da nova lei, o inciso 1º, o que seria condição adequada de trabalho. Inciso 1º, adequado número de alunos por turma, que permita a devida atenção pedagógica do profissional a cada aluno, de acordo com as necessidades do processo educacional. Esse é um grande problema dos municípios, porque a maioria dos sistemas de ensino não tem esse tipo de regulamentação, e a nossa legislação federal, LDB, enfim, ela não prevê esse tipo de número. Não existe essa quantidade ainda regulamentada. Nós até temos alguns projetos de lei caminhando aí no Congresso Nacional para alterar a LDB, mas enquanto a LDB não é alterada, cabe a cada sistema de ensino trazer a sua regulamentação, tá? Porque a LDB também permite isso, que os sistemas de ensino complementem a legislação nacional. E aqui essa nova lei vem dizendo isso, tá? Que uma das questões que garantem condições adequadas de trabalho é ter uma regulamentação sobre quantidade de alunos por turma, tá? Para que esse profissional não tenha ali uma sobrecarga. O inciso 2, número de turmas por profissional compatível com a sua jornada de trabalho e com o volume de atividades profissionais extraclasse decorrentes do trabalho de sala de aula. Também essa questão da preocupação com a quantidade de turmas que cada profissional está ali trabalhando, está sendo responsável, justamente pensando em favorecer e em proporcionar um ambiente mais saudável para esse profissional, tá? Inciso 3, disponibilidade no local de trabalho de recursos didáticos indispensáveis ao exercício profissional, que é o mínimo, né, pessoal? O mínimo que se espera é que o profissional tenha ali um material adequado para trabalhar. Então, isso parece até óbvio, mas nós temos aí uma lei dizendo isso, reforçando isso. Inciso 4, salubridade do ambiente físico de trabalho, ou seja, ter um ambiente de trabalho saudável, salubre, que traga um bem-estar físico e emocional, não só para os profissionais da educação, mas para os próprios alunos, tá? Eu, por exemplo, a gente aqui no estado de São Paulo, eu moro numa região muito quente. Então, a maioria das nossas escolas, aqui das escolas da nossa região, elas têm que ter ar-condicionado nas classes. Por quê? Porque é um equipamento indispensável, a boa qualidade ali do ambiente. Porque aqui é muito quente, a nossa região é muito quente. A maioria do ano letivo passa aí por condições aí de temperaturas muito altas. Então, considerando essa peculiaridade da região, do local em que essas unidades escolares estão localizadas, cabe aí ao gestor público, à Secretaria de Educação, pensar como nós podemos criar ambientes melhores de trabalho, ambientes salubres, que proporcionam uma boa qualidade de trabalho para os profissionais da educação e também para os próprios alunos, tá? E inciso 5 do artigo 6º, segurança para o desenvolvimento das atividades profissionais, indispensável a questão da segurança. Nós temos acompanhado aí nos últimos anos o aumento dos índices de violência nas escolas, principalmente de pessoas de fora da escola que entram e acabam aí fazendo com que a segurança daquele ambiente educacional, que deveria ser um ambiente seguro, seja quebrado e traga ali uma sensação de insegurança e medo para os profissionais da educação, para os alunos. Então, cabe à Secretaria de Educação, ao Poder Público, cuidar da segurança do ambiente escolar, do ambiente das escolas, e aí pensar em alternativas para isso, tá?
Então, é muito importante que o profissional se sinta seguro dentro da escola para poder realizar o seu trabalho. E o inciso sexto, que me chamou muito a atenção também, pessoal, que é a questão da permissão para uso do transporte escolar no trajeto entre domicílio e local de trabalho, quando não houver prejuízo do uso pelos estudantes. Me digam aqui, né, se no município de vocês é permitido o professor, os profissionais da educação, das escolas, usarem o transporte escolar para fazerem o trajeto de casa para o trabalho. Pela legislação do PNAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, isso é extremamente vedado. O Programa Nacional de Transporte Escolar, ele oferece recursos para as redes de ensino transportarem alunos da zona, localizados ali nas áreas rurais, para as escolas urbanas. E aí, o que a gente tem de regulamentação do PNAT hoje é que esses ônibus escolares, esse transporte escolar é devido somente para alunos matriculados na própria rede, ou também tem sido aí, a partir dos últimos anos, tem havido uma brecha, digamos assim, na legislação, uma autorização, inclusive nas resoluções do PNAT mais recentes, que esses ônibus esses veículos podem ser usados para o transporte de universitários, estudantes universitários. Ou seja, embora o âmbito de atuação no âmbito educacional do município seja educação infantil e ensino fundamental, então ele só poderia transportar alunos da educação infantil e do ensino fundamental, tem-se aberto essa oportunidade de transportar os alunos do ensino superior, desde que não comprometa, obviamente, as atividades do ensino básico, da educação básica. E aí, a gente vem com essa disposição aqui na nova lei de permitir o uso do transporte escolar no trajeto entre domicílio e local de trabalho, quando não houver prejuízo para o uso dos estudantes. Então, fica aí uma novidade trazida por essa nova legislação com relação ao uso do transporte escolar. O que eu vejo aqui? Como a gente tem uma regulamentação específica do PNAT, do Programa Nacional de Transporte Escolar, que é um programa que destina recursos para o transporte de alunos das áreas rurais para as escolas urbanas, e existe uma regulamentação específica, para que esse permissivo aqui seja cumprido, a legislação do PNAT terá que ser atualizada, tá? Então, se estiver usando o transporte escolar com recursos do PNAT, eu entendo que a regulamentação do PNAT terá que ser alterada para permitir esse tipo de situação. Agora, se o município está usando outros recursos que não do PNAT para manter o transporte escolar, eu entendo que poderia já aplicar essa legislação, ok? Depois vocês me contem aí nos comentários se no município de vocês isso é permitido, tá? Porque pela legislação do PNAT, atualmente é proibido, ok? Pessoal, essas são os principais pontos que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje sobre essa nova legislação, tá? Eu vou agora dar uma olhadinha nas perguntas de vocês. Obrigada pela participação. Vou dar uma olhadinha aqui. Enquanto eu abro aqui, a Raquel tá me mandando aqui as dúvidas de vocês, eu já vou dar uma olhadinha. Eu quero dizer para vocês que nós preparamos uma surpresa para quem tá com a gente aqui ao vivo na live. Eu comentei com vocês aqui ao longo da live que nós temos um curso sobre o plano de carreira do magistério, tá? Que é o curso do zero à implementação. Esse curso nós já lançamos há algum tempinho e para vocês que estão aqui participando da live, eu acredito que muitas das dúvidas que vocês estão tendo aqui hoje, quando a gente pode fazer o provimento do cargo, é efetivo, é temporário, eu posso criar cargos comissionados, tempo de experiência para ocupar cargos de gestão escolar, enfim. A questão das férias, do recesso escolar, posso fazer um plano de carreira só para os professores ou não, posso fazer um plano de carreira para os demais profissionais da educação também, quais critérios utilizar, quais os modelos que nós podemos utilizar nesse curso que nós temos aqui na Pública Educacional. Ele abrange todas essas questões, inclusive a gente traz um banco de modelos, então a gente fala da questão dos profissionais que são seletistas, dos profissionais que são estatutários, como adequar um plano de carreira para professor estatutário, como adequar um plano de carreira
Para os demais profissionais da educação, vamos fazer um plano unificado, abrangendo todos os profissionais da educação, os profissionais de apoio, os cuidadores, os auxiliares de educação infantil. E aí, todas essas questões eu trago dentro desse curso, que é um curso muito didático, prático e objetivo, tá? Então, para quem está participando aqui da live de hoje, a nossa equipe preparou um de super desconto, tá? Para quem estiver participando aqui, nós faremos o valor do curso no valor de R$ 197, podendo ser parcelado em 12 vezes, pessoal, tá? Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, manda aqui nos comentários ou manda um direct que a nossa equipe irá encaminhar o link para vocês. Então, é um super desconto. Realmente, quem está começando o ano letivo aí, no gás, para poder estudar, se aprofundar, quem quiser aprofundar um pouquinho mais na legislação para poder contribuir ali com o seu município, ajudar a fazer o plano de carreira do seu município, atualizar esse plano de carreira. Eu tenho certeza que esse curso vai ajudar muito vocês a poderem contribuir de alguma forma para a valorização dos profissionais ali, para a sua valorização e dos profissionais da sua rede. Porque é um curso completo, baseado na minha experiência profissional como consultora. Já tive a oportunidade de fazer vários planos de carreira e sei realmente quais são as dúvidas que os profissionais mais têm em relação a esse tema. Professor estatutário, professor seletista, posso alterar a denominação dos cargos, posso unificar ou não cargos, enfim. Várias questões são abordadas e são solucionadas nesse curso, inclusive com o modelo ali, com vários modelos e hipóteses de sistema de progressão funcional, sistema de bonificação dos professores e dos demais profissionais da educação, enfim. Então é um curso muito completo, mas ao mesmo tempo é prático e objetivo, tá? Porque essa é a nossa finalidade aqui na Pública Educacional, trazer a legislação para vocês de uma maneira que vocês possam de fato aplicar no dia a dia profissional, ok? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Primeira pergunta aqui fala o seguinte, valorização dos profissionais da educação. A nova lei, ela beneficia apenas os professores ou outros profissionais da educação, como psicólogos e assistentes sociais que estão inseridos na rede pública, tá? Eu entendo que essa legislação aqui, ela beneficia, como eu disse no começo da live, ela não beneficia os profissionais de apoio escolar que não têm nenhum tipo de formação pedagógica ou técnica. Então, por exemplo, a gente tem o pessoal que trabalha na limpeza ou na merenda ou no apoio administrativo das escolas, os motoristas, enfim. Não é exigida nenhuma formação pedagógica ou específica para esses profissionais. Porém, para os psicólogos e os assistentes sociais, a legislação do Fundeb, muito embora eles precisem ter uma formação pedagógica ou, no caso, uma formação ali no bacharelado para exercerem a sua profissão, pela nossa legislação, eles não são considerados profissionais da educação. Pela legislação do Fundeb, eles podem ser remunerados com a parcela dos 30%. Tá? Mas eles não são considerados ali nos 70%. Então, assim, o que eu digo? O plano de carreira, pessoal, ele tem que ser feito para todos os profissionais da educação, independentemente de o profissional ter uma formação ou não, tá? No meu ponto de vista, a minha opinião é que nós temos uma legislação que abrange outros profissionais, todos os profissionais, na verdade, todos os servidores públicos, eles têm direito a ter uma carreira, eles precisam ter esse incentivo. Por isso que justamente no curso do plano de carreira eu até trago a questão de fazer um plano de carreira para todos os profissionais da educação, não somente para os profissionais do magistério. Se a gente considerar que esse profissional, psicólogos e assistentes sociais, pela legislação do Fundeb, podem ser remunerados, eles deveriam ser contemplados no plano de carreira juntamente com os demais profissionais de apoio escolar, tá? Eles não podem estar contemplados num plano que seja de carreira específico para o magistério, tá? Então, se for profissional plano de carreira para o magistério, só professores e equipe de suporte pedagógico. Agora, se for um plano de carreira
envolvendo ali outros profissionais de apoio escolar, eu entendo que esses profissionais podem sim estar inseridos nessa questão. Porém, aqui na área para fins dessa legislação, a gente não tem muita clareza que eles entrariam nesses critérios. Porém, como eu disse para vocês, plano de carreira, já que eles são remunerados pelo Fundeb, podem ser remunerados, porém com os 30%, eu entendo que eles entrariam ali no profissional de apoio escolar, ok? Plano de carreira só abrange quem trabalha mais de 40 horas? Não, tá? O plano de carreira, ele pode e deve ser feito para todos os profissionais da educação, independentemente da jornada. Na própria lei de criação desses cargos, a gente tem que trazer a jornada de trabalho. Professor, por exemplo, nem todos os professores trabalham 40 horas. A gente tem professores com 30 horas, com 24 horas, com 36 horas. Então, independentemente da jornada, é a legislação ali do plano de carreira que vai trazer a carga horária de cada profissional, tá? Então, não precisa trabalhar mais de 40 horas. Aliás, não deve trabalhar mais de 40 horas o profissional, né? Para cada cargo, emprego público ou função pública docente, o correto é trabalhar até 40 horas. A própria lei aqui, 14.817, no inciso 9 do artigo 4º, que é onde fala do plano de carreira, ele fala jornada de trabalho de até 40 horas semanais, tá? Da qual, no caso de regência de classe, parte será reservada a estudos, planejamento e avaliação, nos termos da legislação específica, porque a gente tem lá a Lei Federal 11.738 de 2008, que fala sobre essa questão, tá? Da jornada de trabalho, que tem que ter ali, quando é professor, trabalhar somente 2/3 da sua carga horária em atividades com alunos, ok? Então, o plano de carreira é que vai determinar cada jornada dos seus integrantes. Professor efetivo da rede pública pode exercer função de secretário e receber... essa aqui eu não vou responder porque é pergunta específica do Fundeb, tá? Vamos deixar para outra ocasião. Teve alguma alteração em relação às férias com a nova lei de valorização? Questão das férias, tá? Férias, como eu disse para vocês, aqui na lei ela só fala que é direito dos trabalhadores da educação escolar básica pública, jornada de trabalho férias anuais para os profissionais em regência de classe e para os demais profissionais da educação básica pública. Só fala que tem direito de férias. Porém, o direito de férias já existe na nossa Constituição Federal, o direito de 30 dias de férias, tá? Então, fora isso, até a nossa colega que contribuiu, fora isso, para que o profissional tenha mais de 30 dias de férias, é necessário que essa previsão seja constante no plano de carreira. Aí nós tivemos a contribuição aqui da nossa colega, dizendo que no estado do Pará, no âmbito da Secretaria Estadual de Educação, são assegurados 45 dias de férias anuais, tá? Mas é a exceção. Normalmente, os sistemas de ensino prevêem as 30 dias, que é o que está garantido na Constituição Federal, e depois garantem ali o período de recesso escolar, tá? Que tem a natureza jurídica diferente. Eu conversei com vocês aqui na live, mas que também é um período de descanso para o profissional, mas com a exceção de que ele poderia ser convocado, é diferente das férias, que a gente não pode convocar os trabalhadores para nenhuma atividade, tá? Os municípios são obrigados a seguir a Lei 14.817? Sim, tá? Essa lei é uma lei que está em vigor. Ela entrou em vigor no dia 16 de janeiro de 2024. O que acontece? Ela é uma lei que estabelece diretrizes para a valorização do profissional da educação. Então, Sarita, todas as regras aqui são taxativas, devem ser obrigatoriamente cumpridas. Então, por exemplo, no sistema de progressão funcional do meu município não tem assiduidade e aqui na lei diz que tem que ter. É obrigatório? O município terá alguma punição? Não. O município não terá nenhuma punição. Por quê? Porque essa lei traz diretrizes. As diretrizes, elas norteiam a atuação do poder público. No caso, aqui a gente está falando da questão da valorização dos profissionais da educação. Então, na medida do possível, quando os sistemas de ensino forem atualizar a sua legislação, eles devem seguir os regramentos que estão ditos aqui, tá? Então, no meu município só tem 4 critérios de progressão funcional, não tem assiduidade.
Então, da próxima vez, quando o município for atualizar, que esse é um mandamento previsto aí na nossa legislação, de constante atualização, de que se busque inserir esse critério que está previsto aqui nessa legislação. Até mesmo porque eu acredito que o Ministério Público e Tribunal de Contas farão a fiscalização ao longo dos anos aí sobre o cumprimento dessa legislação, tá? Então, algumas questões eu entendo que ficam ali a critério do sistema de ensino, até mesmo porque algumas disposições daqui podem ser combinadas ou podem ser previstas de uma forma ou de outra. Por exemplo, a questão da gratificação. Eu posso criar uma gratificação de um jeito, outro município pode criar uma gratificação também, mas porém usando um outro critério. Então, assim, algumas questões os sistemas de ensino terão alguma flexibilidade em relação a isso. Agora, por exemplo, a questão da experiência docente de no mínimo 2 anos para o exercício de cargos de suporte pedagógico. Eu entendo que a partir de agora, as novas legislações que regulamentem aí o ingresso de cargos de diretor de escola, de supervisor de ensino, deveriam já ser atualizadas para observar, porque esse é um mandamento, uma disposição que é taxativa, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tá? Então fica aí algumas alterações, ok? O pessoal que está falando do salário do Fundeb, né? Essa questão da utilização do salário do recurso do Fundeb para pagamento de secretários de educação é muito delicada. Por quê? Porque o secretário de educação, ele é um agente público, ele é um agente político. A natureza do cargo de secretário é de agente político. Então, do mesmo jeito que ali na estrutura administrativa de uma prefeitura, você tem o secretário de saúde, de assistência social, de esporte, enfim, você tem o secretário de educação. E ele não precisa ter a formação para o magistério para ocupar esse cargo, porque ele é um cargo ali de confiança da autoridade nomeante, ele não recebe um salário de carreira, ele recebe um salário que é um subsídio, que é fixado pela Câmara. Por isso, o entendimento de que esse profissional não deve receber pelo Fundeb, tá? Então, via de regra, o entendimento é que esse profissional não deve receber com recursos do Fundeb, a menos que não seja o secretário de educação, seja um outro cargo de direção e que esteja dentro do plano de carreira. Aí existem interpretações de que esse cargo poderia ser sim, desde que exigida a formação para o magistério para ocupar. Porque como que a gente vai pagar um profissional que não tem formação para o magistério com o dinheiro da educação, tá? Então, fiquem atentos aí a essa questão em relação ao entendimento do Tribunal de Contas de cada estado. Pode ser que algum outro estado do nosso país tenha algum entendimento diferente, mas a princípio eu entendo que o seu jurídico respondeu da maneira correta, tá bom? Pessoal, é isso. Eu já extrapolei aqui o tempo da nossa live, foi muito boa, tem muita coisa para falar. Até peço desculpas de às vezes ficar meio corrido aqui, não conseguir responder todo mundo. Mas quem não conseguiu, quem eu não consegui aí ver as perguntas, eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui depois dessa live. A live ficará gravada, tá? Então, quem não conseguiu assistir tudo, tem oportunidade de assistir. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Vocês me mandem novamente as dúvidas aí na caixinha de perguntas, que ao longo da semana eu vou respondendo e vou marcando vocês, para que vocês vejam as respostas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveito para fazer um convite também. Vou trazer aqui no canal da Público uma convidada muito especial, gente, que é a Jane Haddad. A Jane, eu conheci ela num evento que eu estive agora no mês de janeiro em Londres, um evento da Beth Educar, que é um evento da educação, tá? Ele é feito para profissionais da educação. Eu tive o prazer de conhecer a Jane e ela é especialista aí na área de educação especial. Ela é psicanalista, ela é mestre em educação, ela faz atendimentos de alunos da modalidade de educação especial, é pedagoga, tem uma experiência tremenda na área da educação. E eu, conversando com ela lá no evento, eu fiquei encantada com o trabalho dela. E como a gente fala aqui sobre educação especial constantemente, eu fiz o convite para ela fazer uma live aqui pra gente no canal da Pública. Então, semana que vem, no dia 26, às 17 horas,
eu faço o convite para vocês acompanharem aqui a live. Com certeza vocês vão adorar, porque a Jane é uma profissional incrível e o assunto também é muito interessante. A gente vai falar sobre educação especial, sobre as questões ali, os direitos e os deveres da família. Vamos falar da questão dos laudos clínicos, da competência das equipes escolares para emitir as avaliações pedagógicas. Vai ser muito interessante, eu tenho certeza que vocês irão adorar a live, tá? Mas quem já tá no nosso grupo de WhatsApp, fica tranquilo que a gente manda, tá bom? O recadinho lembrando da live. E não esqueçam que quem quiser participar, aproveitar a oportunidade aí para fazer o curso do plano de carreira do magistério, com essa condição super especial. Então fica aqui o nosso convite. A nossa equipe tá mandando aí o link para vocês, mas na bio aqui do Instagram da Pública a gente tem ali todos os links dos nossos cursos, tá? Então, se você ainda não é o nosso aluno, eu faço o convite para você aprofundar os seus conhecimentos. Lembrando que eu faço a tutoria dos cursos, então todas as dúvidas são respondidas ali. Vocês mandam ali na seção de comentários, eu interajo com vocês, eu resolvo, a gente pensa nas questões juntos, enfim. É muito interessante, além de ter um banco de modelos lá que vocês poderão utilizar no dia a dia profissional de vocês, que eu acho que isso é o que é mais rico, assim. Se eu fosse cobrar por esse material que eu disponibilizo nos cursos, isso teria um valor, assim, muito alto, porque é o resultado de anos de experiência de consultoria na área da educação, e eu acabo disponibilizando todo esse material para vocês, além do conhecimento dos cursos, das videoaulas, do material, eu ainda trago esse banco de modelos. Então é um material muito rico, que tem um valor muito grande e que está sendo disponibilizado para vocês de uma maneira prática, objetiva e ali muito acessível também, tá? Lembrando que pode ser parcelado em até 12 vezes. Então, não tem desculpa para não participar, para não aprender e não aprofundar mais os seus conhecimentos. Ok, pessoal? Muito obrigada!